A negociação envolvendo a possível vinda de Alexis Sanches para o estádio Beira-Rio em 2026 deve ganhar novos capítulos nesta semana. Quero falar sobre negociações que estão travadas e também a pressão que vive Fabinho Soldado neste início de trabalho dentro do estádio Beira-Rio. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal eu quero atualizar as últimas informações do Internacional. Já deixa, chegando o teu like, te inscrevendo e em especial, tá? Ativando as notificações. Afinal, ontem tivemos live aqui no canal, será algo pontual aqui dentro do canal do Colar em 2026. E tem muita gente que comentou na live dizendo, pô, o YouTube não me notificou e tal. Então, ó, ativa as notificações para não perder nada aqui no canal. Vamos atualizar as últimas do Inter, porque tem muita coisa pra gente conversar. Separei tá, uma colinha aqui pra gente trocar uma ideia. E a primeira questão que eu quero conversar com vocês é sobre Alexis Sanches, o atacante chileno de 37 anos, que de fato negocia com o Internacional. Não está perto de ser reforço do Inter, não é algo que está encaminhado, mas é algo que está acontecendo. Não é impossível Alexis Sanches vestir a camisa do Inter em 2026. As conversas estão acontecendo entre o Inter e o staff, né, do jogador, que no Brasil é representado por André Curi, né, o empresário renomado aí do futebol brasileiro, que já fez várias negociações com o Inter, a última, né, sendo ela a venda do Vitão para o Flamengo. O Inter iniciou esses contatos e o Inter tem deixado muito claro, né, para o staff do Sanches a sua situação financeira. E o Curi sabe mais do que ninguém, né? Afinal, o Curi, inclusive, é um cara que o Inter deve uma grana bem alta aí, oriundo de várias negociações. O que eu posso dizer, tá? O que me passaram é que o Inter oferecerá uma ideia de pré-contrato para o Sanches. O Sanches hoje está no Sevilha da Espanha e o contrato termina na metade do ano. Qual é a proposta que o Inter vai colocar na mesa? Um salário base de R$500 mil por mês, mais gatilhos de produtividade, que pode fazer com que esse contrato chegue na casa de R$750 mil por mês. É bom a gente deixar claro uma coisa aqui, eu estou falando de salário. Eu não sei quanto é ainda as luvas e a comissão de empresário deste negócio, o que possivelmente vai tornar ele mais caro do que R$500 mil por mês ou 750, né? E vamos lá, se o Inter pagar 750 para o Sanches, é porque ele deu certo, é porque ele acionou o gatilho de produtividade, fez gols, está em campo, está dando assistências, e aí é um dinheiro barato, né? Vamos ser sinceros aqui. Então a situação é essa, gente. O Inter vai oferecer esse pré-contrato e caso o Sanches tope, o Inter iniciaria, né, uma discussão com o Sevilha para a liberação imediata desse jogador, tá? Que neste momento, né, está jogando no Sevilha, são 15 jogos na temporada, 7 deles começando como titular, 2 gols marcados. Um contra o Barcelona, na goleada de 4-1, e outro na vitória contra o Alavés, 2-1. O Alavés do Eduardo Cudê, inclusive, para quem gosta e para quem não gosta aí, Sanches já chegou, né, complicando a vida do Cudê na Espanha. São números baixos, mas o Inter avalia, né, que ele pode ter um impacto técnico aqui em Porto Alegre, um impacto também midiático, por mais que esse não seja um termo utilizado pelo Inter nos bastidores. E eu quero deixar claro uma coisa aqui, tá? O Alexis Sanches não era uma prioridade do Inter. Ele foi oferecido, né, nos últimos dias, nos primeiros dias de 2026, na verdade, e o Pesolano gostou da ideia, porque é um jogador de hierarquia, ele entende que é um cara que perto do gol pode fazer muitos gols em nível Brasil e que pode agregar, né, experiência, liderança, referência para os mais jovens. Então tudo isso o Inter está pensando, tá? Então é algo que sim, pode acontecer aí nos próximos dias e eu quero saber, óbvio, a tua opinião sobre isso, já deixa no comentário. E aquilo, né? Enquanto essa ideia está andando, outras estão travadas. Eu quero falar sobre outras negociações, mas antes quero citar a Gigante Veículos aqui. São meus parceiros e estão começando 2026 com o pé direito. E tu pode começar da mesma forma, tá? Aliás, a Gigante no primeiro dia do ano já fez venda de carro, tá? Então, corre para saber quais são as novidades da loja no @Gigante Veículos no Instagram e também no WhatsApp, que eu estou deixando aqui na descrição. Já chamo o Rafa e toda a equipe para saber, né, quais são os carros que estão lá, ter usado na troca como parte do negócio, e tu tem que trocar de carro com quem é referência nesse tipo de segmento. Há mais de 10 anos, referência no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, levando, né, o sonho de todos para as garagens aí com os carros novos, tá bom? Então, Gigante Veículos, meus parceiros aqui no canal, um grande abraço pro Rafa e toda a turma, que seja um 2026 de muito sucesso.
Quero falar sobre os impasses, tá? De dois jogadores. O primeiro, Pedro Raul, centroavante que está treinando no Corinthians e tem feito, né, várias postagens nas suas redes sociais exaltando o fato de estar de volta ao Corinthians, o que pode indicar, né, de que tá cavando uma vaga, vamos dizer assim, ou tá tentando reconquistar a torcida do Corinthians, que não gosta muito do Pedro Raul porque ele não deu resposta, tanto é que o Corinthians emprestou ele para o Ceará na última temporada, e aqui há um grande problema. Por quê? O Corinthians está reticente de liberar o Pedro Raul para o Inter, porque eles estão neste momento sobre o transfer ban. O que isso significa? Que eles não podem registrar novos jogadores. Então, digamos, que o Corinthians contrate o Everton Cebolinha, do Flamengo, tá? Ele não pode jogar no Corinthians porque o Corinthians não pode registrar novos jogadores enquanto não quitar as suas dívidas. A principal delas, que está no transfer ban, é envolvendo o Santos Laguna, do México, na contratação do Félix Torres. Enquanto isso não for acertado, o Corinthians permanece, né, com seus jogadores. O Pedro Raul, por exemplo, é um jogador que estava emprestado ao Ceará e volta ao Corinthians. Então é só reativar o vínculo. Isso pode. O que não pode são novos jogadores, tá? E há um risco do Corinthians perder o Yuri Alberto para o futebol do exterior. E aí o Dorival Júnior tem no Pedro Raul um backup, né, um cara que já é do Corinthians e que enquanto o Corinthians está sob transfer ban, ele pode agregar dentro do plantel no dia a dia dos treinos e até mesmo ali, mostrando resposta, entrar em campo em algum momento pelo Coringão, tá bom? Então, por isso, tá tudo congelado entre Inter e Pedro Raul. O mesmo pode ser dito sobre Fernando, tá? O Fernando é um jogador que o Inter conversa já há bastante tempo. Fernando conversou com o Pesolano, Fernando conversou com o Dalegrave e acho que nos últimos dias também teve uma conversa com o Fabinho Soldado. O salário que o Fernando quer é na mesma faixa do Sanches, na casa de R$500 mil por mês, num contrato de 1 ano, com bônus por algumas produtividades que podem fazer com que o salário aumente, mas ele quer diluir um pouco do valor que deixou para trás no ano passado, na rescisão, quando foi tratar em Goiânia e não quis ficar aqui em Porto Alegre, em luvas. O que fará com que o contrato aumente, né, do custo de 500 mil para cerca de 750, 800 mil reais por mês, tá? O Inter entende que hoje este valor não está entrando no orçamento, porque o Fernando é um jogador que não está jogando, é um jogador que vem de uma grave lesão e que ainda não se tem a certeza de que ele pode render o que rendeu no Inter no ano passado. Então, neste momento, eu diria que o retorno do Fernando é improvável, tá? O Inter tem a preferência até o começo do Campeonato Brasileiro. Caso o Fernando, né, não volte a jogar pelo Inter, ele estaria liberado para escutar outras propostas, né, de outros clubes do Brasil, que até manifestaram interesse em dado momento, mas até agora nada avançado. Mas a tendência, então, é que o Fernando não seja reforço do Inter. Tomara que mude, né, porque é um baita jogador, mas no momento, pelo que eu vi, a tendência não é essa. Pra gente fechar, eu quero falar sobre Fabinho Soldado, que será apresentado hoje no estádio Beira-Rio a partir do meio-dia, e ele já tá chegando, tá, num cenário duro, né, pouco dinheiro, nenhum reforço anunciado ainda, a não ser a permanência definitiva do Carboneiro, perdas importantes, como é o caso do Vitão, que foi vendido ao Flamengo. O Inter executou, né, a compra do Vitor Gabriel, mas há uma leitura de que o Inter precisa de 2 a 3 zagueiros. E essa é a busca do Fabinho no momento no mercado, tá? No meio-campo, né, o Luiz Otávio foi vendido por Orlando City, então o Inter busca mais um jogador de meio. E no ataque, né, o Inter vendeu o Ricardo Matias ao Al-Ahly. A negociação já foi oficializada, inclusive, pelos clubes. Então o Inter, neste momento, para o ataque, tem Borré e Raikkonen. Além dos garotos, né, o João Bezerra e outros aí que podem vir a surgir. Então tem muita coisa, né, que o Inter precisa reforçar. Né? O que eu ouvi é que teremos entre algo a 7 a 8 reforços num primeiro momento. Só que ainda não veio ninguém, já estamos no dia 5 de janeiro, com o Gauchão começando no dia 11 e o Brasileirão no dia 27. Então o Fabinho tem, né, um grande problema para resolver nesses dias aí de estádio Beira-Rio. Tá bem? Chegou até o final? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal é em nome da KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas. Cara, dê uma olhada no site da KTO hoje, tem muitas odds bacanas aí, envolvendo jogos da Championship, né? Tem o Leicester em campo contra não vou lembrar o jogo agora, mas tem Egito e Benin na Copa das Nações Africanas, e também, gente, deixa eu pegar certinho o jogo aqui, tem Leicester City e o West Bromwich. Cara, é um jogo muito bom de palpitar, o Leicester pagando 2,75, empate 3,20 e o Bromwich 2,50. Eu fiz uma fezinha no Leicester, tá? Acho que o Leicester vai ganhar esse jogo,
Então é o meu palpite na KTO. Enquanto não volta o futebol no Brasil, a gente tem outras odds aí para se divertir na KTO. Lembrando sempre, né? Jogue com responsabilidade, uma casa proibida para menores de 18 anos, tá bom? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!